Boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme, professor de Geografia. Na aula passada eu disse que iria fazer questões com vocês. E aí hoje, eu analisando o slide, coloquei as massas de ar, porque a gente já emenda todas as questões do capítulo. Então fica muito mais didático, tá bom? Então bora analisar aí, ó. 5 massas de ar o Brasil tem. 5 massas de ar. Cada massa de ar tem uma característica específica, tá certo? Para que você não fique decorando, que isso aí não existe. Ficar decorando, você vai esquecer, vai se embananar. O M, esse M que você tá vendo, vem de massa. Então não precisa decorar M. É massa, pelo amor de Deus. O E é equatorial. O A vem de Atlântica. Tá certo? O P vem de polar, tá certo? E o C de continental. Então, quando você vê MEC, massa equatorial continental, se ela está dentro do continente, ela é seca. É o que eu falei, é uma casa sem janela. Mas no caso do Brasil, ela vai ser úmida. Ela está em cima da maior floresta do planeta. Então ela vai ter características da Amazônia. Ela vai ser quente e úmida. Já a massa equatorial atlântica, ela vem do Oceano Atlântico. Se ela vem do Oceano Atlântico, ela também será quente e úmida. Ah, professor, por que Teresina não é quente e úmida? Primeiro ponto, está dentro do continente. Segundo ponto, a massa equatorial atlântica, ela não consegue atravessar a região do sertão, no caso nem é Teresina, estou falando do sertão, por causa do Planalto da Borborema, que aí a gente vai ter as chuvas de relevo orográfica. A parte que fica antes do Planalto fica toda umedecida, chove bastante, e a área que fica dentro do Nordeste não recebe chuvas porque tem essa barreira natural que é a montanha, ou seja, o Planalto da Borborema. Na parte central do Brasil, a gente vai ter a massa tropical continental, fica próxima ao Trópico de Capricórnio, tá certo? Ela vai formar o clima que a gente chama tropical típico, lá de Brasília, que é um clima que é até frio em certas épocas do ano, mas tem baixíssima umidade, baixíssima. Quando tem a sigla C, se origina dentro do continente, é o que eu falei, casa sem janela. Circulação é ruim, não tem umidade, não tem partículas de água. Então, se tem uma temperatura... Ah, professor, não entendo. Temperatura baixa e não é úmido? Pode. Fique você o dia todo no ar-condicionado. Os seus lábios racham. O seu nariz fica seco. Ah, professor, como assim? A temperatura do ar-condicionado 16 graus, 18 graus. Mas não tem umidade. É por isso que eu prefiro muito mais um umidificador, que é um ventilador que solta um jato d'água, partículas de água, que faz muito mais bem à saúde do que um ar-condicionado que resseca tanto quanto o clima seco, tá bom? Massa tropical atlântica vai formar o clima tropical úmido, aquele que fica bem notório em Salvador, Rio de Janeiro, que você pode até ter um calor, mas sempre vai estar refrescante, é o que eu falei na aula passada. E a massa mais estranha, né? Parece um pássaro fora do ninho, seria a massa polar atlântica, que vem do sul do Brasil, especial ali do Rio Grande do Sul, tá bom? Então chega até congelar algumas vezes aí. Acho que já viram matérias aonde o Rio Grande do Sul teve alguns anos que chegou a congelar, tá bom? Nevar, creio que não, nunca nevou, tá bom? Mas congelar sim, já congelou. Isso no verão. No inverno, a única massa que vai sumir, tá certo? Vai ser a massa tropical continental.
Então a massa polar atlântica, por ser fria, por ser úmida, ela vai levar suas características por todo o Brasil, tá certo? E quase que ela chega no Nordeste. Então o que eu quero dizer para você é que cada massa tem a sua característica e ela faz com que o clima daquela região seja igual às suas características. Então, se a massa polar atlântica é fria e úmida, por onde ela passar, ela vai deixar o clima frio e úmido. Ponto. É isso. El Niño e Laninha. El Niño e Laninha, gente, é um fenômeno que quem descobriu, né, os primeiros foram os peruanos, os pescadores peruanos. Eles achavam que isso acontecia no mês de dezembro e por isso eles colocaram El Niño, quer dizer o menino, uma referência a Jesus Cristo, o menino Cristo, o menino Jesus, tá certo? Porque eles achavam que só acontecia de 4 em 4 anos em dezembro. Hoje sabe-se que não tem uma periodicidade, pode ser de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. Isso não tem uma importância muito grande. E também não precisa ser exatamente no mês de dezembro. Professor, o que seria El Niño? El Niño nada mais é do que o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Professor, o Brasil, ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Meu cidadão, o planeta é como se fosse um corpo. Se você arrancar o seu dedo, você vai sentir febre, você vai sentir dor no corpo todo. É uma sensação ruim. Do mesmo jeito é o planeta. Se as águas do Oceano Pacífico elas aquecem, as consequências vêm para todo o planeta. No caso do Brasil, nós estamos no Brasil, o Nordeste e o Norte fica bastante seco com El Niño, e o Sul e Sudeste e a parte central fica úmida, com enxurradas, com chuvas fortes, tá certo? E Laninha, aí é só você inverter. Laninha é a menina, né? Eles colocaram justamente para que fique mais fácil. É exatamente o contrário. É o resfriamento anormal das águas do Pacífico e com as consequências totalmente contrárias. O Norte e o Nordeste ficam frios, fica chuvoso, tá certo? E o Sul e Sudeste e a parte central fica seca, tá certo? Então seria basicamente aí essa a característica dos dois. Bora fazer a questãozinha aqui. Para apoiar a regra de que a temperatura diminui com o aumento da latitude, professor, como assim? Olha só, latitude 0 graus é a linha do Equador. Quanto mais distante da linha do Equador, maior é a latitude. Então 90 graus de latitude está muito distante da linha do Equador, tá certo? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Olha só, deveríamos tomar como exemplo os dados referentes às cidades de. Então, olha só a questão. Para apoiar a regra de que a temperatura diminui com o aumento da latitude, deveríamos tomar como exemplo os dados referentes às cidades de. Tá certo? É engraçado que essa questão, ela nem vem com mapa. Eu coloquei para facilitar a vida de vocês. Tá bom? Então, Manaus, Cuiabá e Porto Alegre. Letra B, Recife, Cuiabá e Rio de Janeiro. Letra C, Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Letra D, Manaus, Recife e Cuiabá. Gente, próxima aula eu vou trazer a resposta. Então fica a dica. Quanto mais próximo de 0 graus, mais quente. Quanto mais distante, mais frio. Não tá difícil. Estão aí os estados. E aí você sabe a capital de cada um, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Beijo no coração.